Olá, eu sou o Daniel Mittelbach e você está assistindo o Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa hoje é a comunicação sindical e popular. Nosso foco hoje é tratar da importância da produção de conteúdo alternativo às grandes mídias. Para tratar desse tema, nós convidamos o professor Mário Message Júnior, da Universidade Federal do Paraná, e o jornalista Guilherme Gonçalves, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná. Guilherme, Mário, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, que agradeço. Também. Bom, a CUT Paraná está estreando hoje, aqui na nossa TV comunitária, este programa, o Repercute. E nós gostaríamos de saber, na opinião de vocês, qual a importância de um programa como esse e qual a importância de programas da mídia alternativa dentro da disputa da hegemonia no campo da comunicação. Bom, acho que toda iniciativa, né, que prevê um debate sobre meios de comunicação, eu acho que já é positivo, né? Quando você se dispõe a conversar sobre o que está chegando na casa das pessoas, quais são os conteúdos que estão sendo dispostos nas programações dos meios de comunicação, e se dispõe a fazer uma análise crítica, né, desse conteúdo, eu acho que a gente já está fazendo algo muito, muito legal. Primeiro porque você tem condição de estabelecer um senso crítico sobre o que está sendo divulgado, em segundo lugar porque é justamente esse senso crítico que permite fazer melhor, né, permite a gente fazer uma programação melhor, fazer, enfim, uma divulgação de conteúdos com qualidade. Eu acho assim, se a gente pensar no contexto do que são os meios de comunicação no Brasil, né, a concentração que sempre marcou os meios de comunicação, tanto os meios impressos, né, a imprensa, quanto o modelo que a gente tem de rádio e televisão, né, extremamente concentrado na mão de poucas pessoas, e isso implica num controle muito grande dos conteúdos que são veiculados para a população em geral, uma luta fundamental da democratização da comunicação. E quando você fala de democratização da comunicação, você está falando também de uma radicalização da nossa democracia, de um aprofundamento da nossa democracia, né? É a luta para que você tenha mais vozes, mais pessoas, mais agentes podendo falar, sem ter que ser mediado pelas grandes corporações dos meios de comunicação. Então, acho que os movimentos sociais têm que ocupar todos os espaços que se ofereçam na área de comunicação. Seja dentro da comunicação comunitária nas rádios e nas TVs, né, que ainda tem muito que crescer, né, tem que se discutir a migração desses veículos das TVs para o sinal aberto, né? Você tem que discutir o suporte que você dá para as rádios comunitárias, mas também você tomar conta do espaço hoje que de certa forma, ajuda a furar um pouco esse bloqueio da grande concentração midiática, que é o espaço da internet também. Então, ir para a disputa, ocupar os espaços, fazer o contraponto, a disputa contra-hegemônica que esses movimentos fazem não é apenas em interesse dos próprios movimentos. Se a gente tomar como referência que a democracia é construída a partir da diversidade de vozes, da divergência, da diversidade de pontos de vista sobre o mundo. Até porque, né, nosso programa produzido pela CUT Paraná, ele tem até por objetivo levar a todos os cidadãos os temas referentes ao mundo do trabalho, as movimentações dentro desses campos de disputa, mas a gente vê aí na grande mídia notícias relacionadas ao dia a dia das pessoas, né, muitas vezes relacionadas inclusive às questões do próprio mundo do trabalho. Então, na opinião de vocês, não basta apenas a gente trazer aqui a notícia ou o fato em si, mas o que importa nessa disputa é a forma como isso é colocado. Quer dizer, a opinião que está expressa por trás da forma como isso é veiculado.
as pessoas? Eu acho que, primeiro, não existe abordagem editorial que não seja uma abordagem editorial posicionada, né? Você não divulga pura e simplesmente informações. Você divulga a partir de uma perspectiva. E não acho que tenha aí qualquer desonestidade, né? Qualquer veículo acho que tem o direito de divulgar informações conforme o seu projeto editorial, desde que ele seja claro para a população e ele não se venda como um veículo que pura e simplesmente desinteressado. Nosso modelo no Brasil é um modelo em que os meios de comunicação gostam de se afirmar como absolutamente não posicionados no mundo, muito diferente, por exemplo, mesmo da imprensa americana, que você sabe muito bem qual é o posicionamento de cada veículo, mesmo da imprensa europeia, onde você também sabe qual é o posicionamento de cada veículo. Acho que cada veículo tem direito de divulgar a informação do jeito que seu projeto editorial concebe que ele tem que divulgar. Os movimentos sociais têm que buscar divulgar informação também, mas sob a sua perspectiva, não é pura e simplesmente trazer informação, mas isso implica na abordagem, na incidência de cobertura sobre determinada área. Então a gente está disputando editorialmente esse espaço, dizendo o mundo do trabalho é relevante como objeto de cobertura jornalística, e fazer isso é um ato já de disputa de um espaço de comunicação. Então, e também, acho que, né, nem vou entrar muito nisso, mas tem o fato de que os meios de comunicação também são instrumentos de articulação da própria categoria para a ação sindical em si, para a ação popular em si, para a ação, para a disputa daquele movimento, da sua pauta específica. Agora, acho que é importante nesse debate que o Mário está levantando, que a gente faça a distinção do que interessa às empresas de comunicação, né, aos grupos que dominam os veículos de comunicação, e é quem produz informação, quem produz conteúdo para esses veículos, né? Então, não necessariamente o jornalista, o profissional que trabalha nos meios de comunicação, compartilha do posicionamento da empresa ou desses interesses que estão por trás, mas ele também pode, em determinados momentos, eu diria que poucos momentos, infelizmente, consegue estabelecer uma percepção crítica sobre os fatos, sobre o que está ocorrendo, porque muitas vezes a linha editorial de um determinado veículo já determina para ele de que maneira ele tem que atuar, né? Então, acho que é bom a gente fazer essa separação entre os interesses profissionais de um jornalista, por exemplo, e os interesses do empresário. Agora, eu acho que todo esse debate ele entra num momento muito pertinente, né? Há pouco tempo, se não me engano, acho que um mês mais ou menos, o ministro Paulo Bernardo mandou arquivar um projeto que previa um novo marco regulatório para os meios de comunicação no país, né? Que previa, dentre outras coisas, um limite para detenção de veículos de comunicação no país, né? Então, quer dizer, obviamente que isso afeta o interesse de grandes grupos empresariais, né? Que hoje dominam os meios de comunicação no país, que, por sua vez, né, visam um processo de monopolização dos meios de comunicação. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar e observar de que maneira os meios de comunicação se estruturam no país, né, que interesses estão por trás desses meios de comunicação, desses conteúdos que chegam até nós, para que a gente possa também saber como questionar e ter os argumentos para poder questionar de que maneira isso tem sido divulgado para nós, né, tem sido desenvolvido. Sim, um novo marco regulatório aí das comunicações é também, né, uma bandeira dos trabalhadores, defendida pela Central Única dos Trabalhadores, na articulação com os demais movimentos sociais de comunicação, aí no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, mas a comunicação sindical em si ela não é uma coisa nova, né? A comunicação sindical ela não nasceu ontem, ela tem um histórico aí do começo do século. Como que ela avançou, né, através, se a gente fizer uma avaliação aí nesse último século, como surgiu a comunicação sindical dentro do Brasil, como ela se estruturou e como ela está hoje, né? Qual é a força da comunicação social hoje, da comunicação sindical no Brasil? Olha, eu acho que a gente pode observar alguns avanços bem interessantes nesses últimos anos, né? Acho que sobretudo por conta das novas tecnologias, enfim, da profissionalização do meio, né, dos jornalistas que trabalham com movimentos sociais ou com movimento sindical, eu acho que tem garantido um acréscimo na qualidade de produção, né, e na própria produtividade do que a gente tem podido perceber, né, do que os sindicatos estão produzindo. Então, acho que é muito positivo isso, né, mas ao mesmo tempo eu diria que a gente ainda precisa avançar, quando se fala em comunicação sindical,
em estrutura, quer dizer, contratação de profissionais, mais profissionais, né? Porque é justamente essa reestruturação, essa estruturação dos meios de comunicação sindical que vai permitir que esses meios de comunicação possam, eu não diria fazer frente, mas pelo menos dar uma versão, né, muito própria da classe trabalhadora, de grupos que, em geral, não têm a sua voz, né, veiculada em grandes meios de comunicação. Então, acho que a gente está no caminho certo, mas a gente precisa avançar mais, precisa ter programas como o Repercute aqui, né, em Curitiba, sendo feito também em outras cidades do país. Precisamos de rádios sindicais, precisamos de mais jornais, quer dizer, acho que é um conjunto de possibilidades, de veículos de comunicação que vão permitir que a população cada vez mais tenha mais acesso a um outro tipo de informação que não só aquela que a gente vê, né, sendo transmitida pela grande mídia. Mas não falta uma articulação hoje, né, dessa... nós vemos aí, nos parece até que cada sindicato às vezes fica tão focado, né, nas suas próprias pautas, nas suas próprias lutas, que nós não conseguimos fazer ações articuladas, por exemplo. Fazer com que determinada notícia ou determinado ponto de vista seja replicado em diversos meios, no jornal de diversos sindicatos. Como que a gente pode avançar nesse sentido? Tem uma função que a comunicação sindical cumpre, e cumpre desde sempre, que é de organização da sua categoria, né? De você informar o que vai acontecer, mobilizar essa categoria, conseguir carregar essa categoria para disputa com a contraparte, né? Com quem você trava a luta no mundo da relação do capital e trabalho. Então, acho que é meio inevitável que você tenha um aspecto da comunicação sindical que seja muito focado na luta diretamente por direitos do trabalho, né? Agora, hoje, no quadro em que a gente vive, com a crescente influência dos meios de comunicação, da comunicação, né? A televisão fechada, o sistema de rádio, os grandes portais, a internet, né? Mesmo todas as redes de relacionamento, né? É fundamental que os sindicatos também consigam se articular como sindicatos classistas, né? Mas também disputem a concepção de comunicação, a regulação da comunicação no Brasil, os destinos da comunicação. Disputem aquilo que é fundamental para que qualquer cidadão exerça a sua cidadania. Mas acho que é meio inevitável. Os jornais sindicais, eles são instrumentos de mobilização. Sempre foram e, de alguma forma, sempre serão. Como você mantém essa pauta, mas a transcende, é um desafio que acho que as próprias centrais têm essa tarefa, porque elas também têm uma visada não apenas de segmentos específicos, de lutas específicas, mas da luta dos trabalhadores como um todo, né? Perfeito. O Repercute Paraná vai nesse momento para um breve intervalo e voltamos logo. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olá, voltamos a apresentar o Repercute Paraná. Professor Mário, você estava falando agora dos novos veículos que nós temos, das facilidades hoje de acesso à informação, com a popularização da internet, o acesso a redes sociais, por exemplo. Como você acha que isso impacta também dentro da comunicação sindical? Assim, fazer comunicação se tornou uma coisa muito mais complexa para todo mundo e também para os sindicatos, né? Eu fui assessor de imprensa do sindicato quando a gente estava muito centrado nas mídias impressas, né? Mesmo no momento em que já tinha sindicatos no Brasil que tinham experiências na área de rádio e TV, os metalúrgicos do ABC, os bancários de São Paulo, né? Então, era mais
simples, porque a gente tinha muito menos instrumentos para fazer isso. Hoje, o conjunto de opções, né, o conjunto de competências profissionais que se exige do profissional que vai trabalhar em imprensa sindical é muito mais amplo, porque hoje você tem uma possibilidade muito maior de trabalhar com produção em vídeo, né, como esse programa. Você tem uma possibilidade de estar fazendo produção em áudio, mesmo sem ter que ter espaço numa rádio aberta, porque a internet e os podcasts permitiram que você fizesse isso sem depender dessa estrutura, né, de concessões do Estado. Você tem a rede, que é fundamental hoje como instrumento de mobilizador, sobretudo como instrumento de mobilização de vanguarda, né, de quem está muito ligado nas disputas, e que é fundamental. Você tem que movimentar a vanguarda, né? Então hoje você tem que pensar em capacitar o dirigente para falar para as diversas mídias eletrônicas. Você tem que preparar o dirigente para poder fazer uma boa comunicação pessoal, e em alguns casos você tem que fazer com que a estrutura profissional do sindicato assuma a comunicação pessoal do dirigente. Hoje o Facebook não é para algumas pessoas que desempenham um papel importante de liderança de certas entidades, não é apenas um instrumento pessoal, faz parte da estratégia da própria entidade de disputa por visibilidade, disputa contra-hegemônica. Então acho que se tornou muito mais complexo fazer, mas por outro lado nós temos muito mais mecanismos e não estamos tão reféns, com tão poucas armas para disputar politicamente contra a maior hegemonia, que é ainda dos grandes meios comerciais, né? O SISMUC, né, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, onde você trabalha como assessor também, né, Guilherme? Lançou recentemente uma rádio na web. Isso. Como é que está sendo essa experiência também para vocês? Está interessante porque é uma coisa diferente da rotina, né, que a gente tinha vivido até então. Então, quer dizer, você tem que encaixar uma nova atividade dentro da tua rotina de jornalista, né? Isso não é... Demora um tempo às vezes e tal, mas enfim, a gente tem se virado bem, eu acho. Tem alguns ajustes para fazer, isso vão ser feitos, os ajustes técnicos. Mas eu acho que isso ilustra, né, o caso da rádio, acho que ilustra um pouco do que o Mário tá colocando, que é justamente que antigamente, até os anos 2000, mais ou menos no Brasil pelo menos, quando a gente falava em imprensa sindical, você falava do jornal sindical, né, do impresso. E hoje em dia, quando você fala em imprensa sindical, você tem que considerar uma gama de possibilidades, de opções de comunicação, né, por conta da internet, obviamente, mas também por conta das novas tecnologias que permitiram a edição de vídeo, a edição de rádio, processos de diagramação, num custo muito menor do que era feito, né, e com uma velocidade muito grande. O problema, no meu ponto de vista, né, quando a gente fala sobre essa série de possibilidades de comunicação sindical, está justamente no fato de que esses profissionais que passaram a desenvolver trabalhos na imprensa sindical, desenvolvendo uma série de atividades, passaram a acumular funções. Então hoje o jornalista sindical, ele vai editar rádio, ele vai editar vídeo, ele vai editar o jornal e vai fazer assessoria de imprensa e vai fazer fotografia ainda. Então acho que assim, ainda isso é importante porque mostra que a gente está conseguindo desenvolver uma série de atividades, mas mostra que é um campo com possibilidade de contratação, né, de contratação de mais jornalistas, mais profissionais, né? Eu costumo dizer que não só para a imprensa sindical, mas para a imprensa como um todo, o monoprofissional acabou. Aquele cara que só escrevia, né, ou o cara que só fazia televisão, ou o cara que só fazia rádio, isso acabou. Hoje você vê no mercado que as pessoas, com consequências, claro, na relação capital-trabalho, porque o cara que antes escrevia só para o jornal, hoje escreve para o jornal, faz um podcast e ainda entra com uma coluna em TV de análise. Então tem muitos profissionais que estão transitando entre esses meios. E essas competências vão ser cada vez mais exigências para o profissional de jornalismo, para ele poder se situar no mercado, né? Claro que tudo isso, esse acúmulo de função, tem uma discussão aí de ordem de relação capital-trabalho. Você tem que ir lá disputar para que efetivamente se esse profissional é um profissional múltiplo, mas seja remunerado como um profissional múltiplo. Na imprensa sindical, essa multiplicação de ferramentas impõe o mesmo desafio para o profissional. O profissional de imprensa sindical não é mais um profissional que escreve o jornal, que diagrama o jornal, que como eu fazia, que eu escrevia, diagramava e fotografava. Né? Hoje você teria que entender de rádio, de televisão e de outras competências. Por um lado,
sobrecarrega o profissional, mas por outro, pela dimensão que a comunicação vai ganhando, como instrumento de ação política, né, também aponta para um mercado que é crescente. Os sindicatos vão precisar cada vez mais de jornalistas para poder fazer sua disputa política, porque a disputa política está cada vez mais migrando para se convertendo numa disputa comunicacional. Eu concordo que não dá para a gente voltar atrás nisso, né? Não dá para voltar como era. Não tem não como. Existe Ainda mais garantir isso. os direitos do profissional. Sim, né? Mas... exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Então, quanto tempo o profissional leva para fazer o seu trabalho, né? Claro. Quer dizer, nós estamos pensando aqui em tempo de trabalho e na possibilidade de remuneração do profissional por esse acúmulo de saberes que ele vai ter, que ele vai desenvolver e que vai agregar para a entidade onde ele está trabalhando, né? Então, isso precisa ser reconhecido. E essa questão, até mesmo com a relação, né, com esses profissionais jornalistas, né, quando vocês colocam, por exemplo, as novas ferramentas que a gente tem disponível hoje, né? Você pega aí uma pessoa com um celular de média ou alta qualidade, Sim. que grave um vídeo, né, numa boa qualidade, o cara com o celular na mão se sente quase como se fosse um jornalista. Aliás, ele sente que ele é mais do que isso até, porque ele está imprimindo, né, além do que seria um trabalho editado, né, e pensado por um jornalista, mas ele está ali diretamente produzindo a informação, passando a opinião dele, o ponto de vista dele. Como é que a gente lida com isso hoje dentro das nossas entidades? Né? Como é que a gente lida com essa facilidade da produção da informação e de todo mundo se sentir também um pouquinho jornalista, um pouquinho comunicador? Eu acho sim, não tem como voltar atrás. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo cada vez mais. Isso altera o próprio mundo da política. Né? Você pegar hoje uma prática que eu já vi acontecendo em algumas situações, algumas assembleias, em que uma assembleia é transmitida em tempo real pela internet. Isso muda a relação que o cara que está participando da assembleia tem. Né? O cara sabe que não está mais falando para um grupo, ele está falando num espaço que, seja visto ou não, está disponível para qualquer pessoa. Então isso muda a forma de se fazer política, muda a forma de intervenção das pessoas no espaço político, da mesma forma como a TV Câmara mudou a Câmara, como a TV Senado mudou o Senado, e como todo o processo de mediatização da política muda a própria política. Não é apenas transmitir informação, ela altera a política. Então, acho que esse é um processo que não tem como lutar contra. Mas isso não significa que você pode prescindir do profissional, porque são duas atividades muito distintas. Você consegue, efetivamente, ter agilidade para gravar e transmitir e tal. Mas isso é uma das coisas. E acho que você tem que fazer. E você tem que preparar seus dirigentes para fazer. Agora, uma outra coisa é a comunicação jornalística feita por profissionais. Os sindicatos precisam... Sempre deu certo isso. Né? Você pensar, por exemplo, na experiência da TVT, da TV dos Trabalhadores de São Bernardo, que fazia com profissionais produção de conteúdo de televisão voltado para os trabalhadores. E se não fosse essa estrutura profissionalizada, né, o Lula jamais teria chegado em 89 ao segundo turno, né, porque havia uma experiência de comunicação profissionalizada que isso serviu de suporte para que aquele candidato operário conseguisse ir para a televisão, disputando com quem tinha muito mais capital com ele, mas com qualidade de comunicação. Se ele não tivesse tido qualidade profissional na hora de fazer sua comunicação, pode ter certeza, ele jamais teria chegado sequer ao segundo turno em 1989. Então, uma coisa, acho que você tem que garantir, as pessoas têm que continuar fazendo isso. Isso é irreversível. Agora, isso não significa que você vai prescindir do trabalho profissional de quem é profissional da área de comunicação. Guilherme, e a questão da legislação brasileira hoje, né? A gente sabe, a gente já falou aqui da questão do marco regulatório, né? De que a gente, na própria comunicação, temos uma legislação muito antiga, né? E que já não condiz mais com essa realidade, mas nós tivemos também recentemente essa questão do judiciário também se posicionando, né, com o fim da exigência do diploma, né, para o exercício da profissão de jornalista. Como é que isso tem impactado hoje também? Então, esse é um debate que vem lá da época da gestão do Mário no Sindicato de Jornalistas ainda. Acho que foi na tua gestão, né, Mário? A gestão que deu a primeira liminar, que acabava... entendeu que não precisava de diploma. Essa é uma luta que continua, né? Uma luta que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu consolidar, né, a reversão dessa posição do STF contra o diploma de jornalista, mas a gente já fez alguns avanços, né? Então, por exemplo... faz alguns meses, acredito que 4 ou 5 meses mais ou menos, o Senado aprovou um projeto de lei
que transforma em lei a questão da obrigatoriedade do diploma para a obtenção do registro profissional de jornalista, né? Então acho que isso foi positivo, né? É resultado da luta dos sindicatos, da própria FENAGE, mas precisa avançar, porque agora a gente precisa que ele seja aprovado na Câmara Municipal. E aprovando na Câmara Municipal vai depender só da aprovação, da homologação da presidente Dilma Rousseff. Então nós estamos na luta agora para aprovar esse direito e garantir que o diploma seja reconhecido novamente como um princípio, né, uma obrigatoriedade para exercer a função de jornalista. Veja, Daniel, eu não estou mais no sindicato, então não sei como está essa relação no interior. Mas aqui na capital, dá para ver que mesmo com essa sentença que acabou com a exigência, as grandes empresas não passaram a contratar, assim, substituir jornalistas por não profissionais. Isso a gente tem constatado nessa gestão agora, a gente tem constatado esse mesmo dado. Pois né? Porque efetivamente existe uma qualificação profissional da qual eles não podem abrir mão. Eu conheço uma história de uma grande redação aqui que o cara queria contratar uma aluna formada em Direitos, que é super inteligente, competente, e aí o pessoal da redação disse, você quer mesmo? Só que ela vai precisar de 2 anos para poder escrever como um jornalista. Compensa? Não compensa, você vai o capitalista de um grande veículo. Voltar atrás e ter que formar o seu profissional na própria empresa, quando o capitalismo já jogou isso para fora através das escolas, é um retrocesso para eles. Para eles é um retrocesso. Então eles também não conseguiram, acho que o impacto não foi... Eu era pessimista, eu achava que ia ser um impacto desastroso. E eu confesso que, ainda bem, eu estava errado. Bom, nosso programa já está chegando ao final, nossa discussão está boa. Nós temos ainda alguns minutinhos, eu queria abrir um espaço aqui para as considerações de vocês e deixar esse espaço aberto aí. Bom, acho que primeiro parabenizar, Daniel, por essa iniciativa que a CUT Paraná tem tomado, você, o próprio Gibran, jornalista da CUT Paraná também, pela iniciativa de estar fazendo um programa como esse. Para mim é uma satisfação muito grande, não só estar conversando com vocês, mas sobretudo com o Mário Message, que é um amigo de longa data, meu antecessor no cargo, né, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas. Algumas gestões antes. Não tantas assim. Aliás nós tivemos uma gestão juntos já, né? Mas enfim, acho que debates como esse são sempre muito legais de fazer. E acho que é importante a gente ter em mente que a boa comunicação, né, ela se faz com essa participação popular, né, com a possibilidade dos trabalhadores enviarem conteúdos, enfim, se comunicarem também, mas sobretudo com um trabalho profissional, né, com uma gestão profissional de jornalistas, né, que podem fazer esse trabalho, ou publicitários, ou relações públicas, né, ou diretores de marketing que possam se inserir no meio sindical e ajudar, né, fazer da mesma forma tão bem ou até melhor do que fazem as grandes empresas. Eu também agradeço, né, agradeço pelo convite e também conheço o Daniel há algum tempo, conheço o Guilherme há mais tempo ainda e como último passo queria dizer o seguinte, sabe, vocês têm que continuar fazendo isso, disputando espaço, produzindo conteúdo, oferecendo conteúdo. Isso não é só de interesse da CUT, isso é de interesse da democracia como um todo. Perfeito. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e mande suas críticas e sugestões para nós através do e-mail repercute@cutpr.org.br. Até o nosso próximo programa.